O meu nome é Flávia Nantes e o tema de hoje é como iniciar um controle financeiro do seu consultório odontológico. Bom, fechou. O que acontece, pessoal? O que a grande maioria dos dentistas, se não dizer 90% aí, faz? Não sabe quanto entra de dinheiro, não sabe quanto sai de dinheiro e não sabe quanto que é o lucro do consultório. Ou seja, por que esse dentista que não sabe quanto entra, não sabe quanto gasta, não sabe qual que é a margem de lucro, está ferrado? Por que esse dentista está ferrado? Porque ele nunca vai conseguir criar estratégias e medir se essas estratégias estão sendo feitas de forma assertiva no seu consultório. A gente só consegue medir alguma coisa quando a gente tem parâmetros, né? Se você não tem parâmetro do quanto entra e exatamente do quanto sai, você não vai ter parâmetro de nada. Se está bom, se não está bom, se está ruim, se está gastando demais, né? Tem muitas pessoas que chegam aqui e falam, Flávia, o meu problema é que eu tenho as despesas muito altas. Eu falo, então vamos dar uma olhada? Abre para mim tudo aqui. Aí a pessoa começa a abrir todas as despesas e, de repente, não, o problema não está nas despesas. Muitas vezes está no faturamento, ou então está no caixa que é vendido. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa diferença de vendido, do faturado, de despesas, de lucro, qual que é a melhor margem para você ter aí quando a gente está falando sobre consultório odontológico. Então, é importantíssimo que a gente tenha como base números, tá? Não, Flávia, eu não sei, eu não tenho nem ideia. Como que eu devo começar? Nós vamos conversar sobre isso também. Então, primeiro passo, não tem como você entender quais os seus números, ou seja, entrada e saída, principalmente, se você mistura o dinheiro seu da sua vida pessoal com a sua vida do consultório, certo? Então, antes de mais nada, vou deixar aqui claro que se você faz essa mistureba aí de dinheiro, fica difícil de você mensurar, fica difícil de você quantificar e entender se realmente está bem, se não está, se está difícil, se está indo de forma saudável ou não, certo? Então, Flávia, mas como assim misturar? O que você dita como misturar? É o seguinte, dinheiro entrou no consultório, o paciente pagou, e aquele dinheiro você não deixa ele girar no seu consultório. Você já pega aquele dinheiro, já leva para dentro da sua bolsa, da sua carteira e vai gastar com a sua vida particular. Mas, Flávia, eu sou o dono do meu consultório, eu não tenho sócio nenhum, por que eu não devo misturar esse dinheiro? Justamente por não conseguir quantificar qual que é o seu custo do consultório e qual que é o seu custo da sua vida pessoal, certo? Então, a partir do momento que você sabe exatamente quanto que você gasta na sua vida pessoal, você sabe, consequentemente, quanto você gasta no consultório. Mediante o seu gasto no consultório, de acordo com o seu faturamento, é o que você vai ter a margem de lucro. E essa margem de lucro que vai dizer se você está indo bem ou se você está indo mal, certo? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa levar. Flávia, quantos por cento de margem de lucro eu posso considerar como saudável? Acima de 20%, você está num caminho legal, tá? Mas tudo vai depender do tamanho do seu consultório, do número do seu faturamento, certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Empresas grandes, né, consultórios grandes, maiores, ter uma margem de lucro de 20, 25, 30% é muito bom. Mas consultórios muito pequenos, onde só tem uma cadeira, esse número já não é tão suficiente assim. Então, é importante a gente levar isso em consideração também. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender, faturamento. Faturamento é o quê? Faturamento é tudo aquilo que entrou de dinheiro no seu consultório, certo? Flávia, como assim? Cartão não entra como faturamento? Entra. O cartão, ele vai entrar como faturamento, mas desde que ele pingou na conta, tá? Então, assim, é aquilo que foi debitado no dia. Então, para você considerar o seu número do faturamento, você vai olhar para todo o dinheiro que entra ali em espécie e todo o dinheiro de cartão que é inserido na sua conta, tá? Então, assim, tudo que é palpável, tudo que você entende como entrou para você poder gastar, de alguma forma ou de outra. Então, isso é faturamento, tá? Se você vendeu um tratamento, por exemplo, dividido em 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, e você não faz adiantamento de parcelas, se você deixa pingar na sua conta de acordo com 30, 60, 90, 120, por exemplo, esse dinheiro ele não é faturado. Ele só vai ser faturado no dia que a operadora de crédito
de crédito colocar na sua conta, certo? Então, até então, esse dinheiro é um dinheiro vendido, é um tratamento vendido. Você não pode contar com ele se ele não cai 1, 2, 3 dias úteis após a venda, certo? Então, assim, tem muitas pessoas também que confundem isso. Ai, Flávia, eu fechei 50 mil reais em tratamento. Tá, mas quanto você faturou? Quanto que entrou no mês? É esse dinheiro que você tem disponível para arcar com as suas despesas, não é o que você vendeu. Então, mais uma vez, se você adianta a parcela, legal. Legal no sentido assim, tá, gente? Não estou falando que é legal adiantar, porque você tem uma taxa de juros maior, só se estiver precisando bastante, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você adianta esse dinheiro do cartão de crédito, aí ele vai entrar no seu faturamento. Mas se você não adianta, se ele só vai cair depois de 30 ou 60 dias, ou que seja quantas parcelas você vendeu, ele só entra na sua conta quando de fato ele for espécie, quando você puder sacar esse dinheiro. Beleza? Então, faturamento é diferente de vendido. O que você vendeu não diz respeito ao quanto você faturou naquele mês, certo? Baseado nisso, depois que você tem um faturamento ali bem anotado, que você sabe exatamente uma média, né? Cada mês é mas não muda muito, você vai olhar para suas despesas. Flávia, mas o que eu vou colocar como despesa? Tudo aquilo que mantém o seu consultório. Água, energia, secretária, imposto, papelaria, supermercado, enfim, tudo, dental, protético, tudo que você precisa para fazer o seu consultório girar, tá? Tem muitas pessoas que perguntam assim para mim, Flávia, quando eu compro um curso ou quando eu vou fazer uma especialização, eu devo colocar isso como uma despesa do consultório ou eu devo colocar isso como uma despesa pessoal, né? Então é o seguinte, se você é sozinho no seu consultório, você é o único e exclusivo dono, você não depende de nenhum outro sócio, você pode colocar essa conta como uma despesa para o consultório, porque dependendo do curso, na grande maioria das vezes, você está fazendo para aperfeiçoar, né, a sua entrega de serviço e tudo mais. Então, pode ser visto como um investimento também. Agora, se você tem um sócio dentro do seu consultório, é interessante que você arque com essas despesas de forma separada. Por quê? Porque essa sociedade um dia pode não dar certo, e aí o consultório que vai bancar aquilo, que é a sua formação, aí não é coerente, certo? Então, se você é sozinho, pode colocar essa despesa como consultório. Se você tem um sócio, é interessante que você coloque isso como despesa pessoal, tá? A não ser que os dois forem fazer juntos. Então, a gente falou aqui sobre faturamento, a gente falou sobre despesas e agora a gente vai falar sobre lucro, tá? Que lucro é o que realmente importa, é o dinheiro que sobrou mediante tudo que você recebeu e tudo que você gastou. Ele é o dinheiro que você vai levar para sua casa e vai fazer suas despesas, certo? Qual que é um lucro sadio? É quando você tem acima de 20, 30% sobre o valor faturado, beleza? Como que você deve olhar para as suas despesas? De forma individual, durante todo o mês. Por exemplo, se você gasta com dental 3 vezes no mês, você vai somar aquelas 3 vezes e vai ter uma média de gasto mensal, certo? E você vai comparar essa média de gasto mensal mês após mês. Se aquele número começou a subir muito, sem que a sua entrada de pacientes tenha sido superior também, alguma coisa você vai ter que desconfiar. Ou os materiais subiram, ou eu estou comprando mais do que eu necessito. Então, é importante ter esse controle de todas as despesas mensalmente, tá? Então, beleza, Flávia, você falou também um pouquinho sobre despesas. Como que eu sei se o meu problema é despesa ou como que eu sei se o meu problema é faturamento, tá? Quando você olha para o seu número de faturamento e as suas despesas é muito próxima desse número e não te dá uma margem de pelo menos 30%, você pode olhar que alguma coisa nas suas despesas está querendo te dizer ali. Alguma coisa está gritando para você. Por quê? Se você fez toda a precificação e colocou lá que a sua margem de lucro desejada é 30% e no final esses 30% não está convertendo para você está fazendo alguma coisa errada. Ou você errou na precificação, ou suas despesas estão maiores do que aquelas que você computou. Como que é importante você analisar o seu financeiro? Como que é importante você entender todos os seus números? Que você faça um fluxo diário de caixa, tá? Exceto naquele dia que você não trabalha. Se você é um dentista que não trabalha todos os dias, você faz o fluxo mediante seu consultório aberto, tá? Então, lá você vai lançar
tudo que entrou de dinheiro, tudo que saiu de dinheiro, e assim, o saiu não é total, não. Ai, Flávio, ó, saiu 100 aqui, 200 aqui, 300 aqui. Você não vai lançar total, você vai lançar um por um do que saiu, e aí a própria planilha ali que você lançou, ela vai computar o valor geral, tá? E é muito importante que você também tenha uma linha nessa planilha de saldo total, ou seja, o acúmulo do dia anterior com todos os outros dias restantes, para quando você abrir essa planilha e ter logo de cara aquele número escancarado na sua frente, seja ele positivo ou negativo, para você poder entender como está a sua situação. Mas para isso, gente, você precisa fazer esse controle, tá? Então, como que você deve fazer esse controle? Todos os dias. Então, escolha um período que é melhor para você. No final do dia, pode ser. No começo do dia, computando o dia anterior, pode ser, tá? Cada um vai ter uma percepção aí do que é melhor em relação a tempo, o funcionamento do consultório e tudo mais. O importante é que seja tudo planilhado dia após dia. Por quê? Dali 3 dias você não lembra o gasto que você teve hoje, você não vai lembrar do recebimento que você tem hoje. E se você tem uma clínica, por exemplo, que tem diferentes tipos ali de tratamento, não no sentido de operação em si, mas, por exemplo, se você é uma clínica focada só em orto, e tem também uma parte do clínico, separa ele, o que vem de orto, o que vem de clínico. Ou então, se você faz 2 especialidades, 3 especialidades, também você consegue separar para você entender onde que está vindo maior sua receita. Está vindo mais desse procedimento, está vindo menos esse. Você consegue fazer isso de forma detalhada. Não existe uma planilha que seja 100% ótima para você e para todo mundo, tá? Porque isso é muito individual. Então, uma planilha básica, ela vai servir para todo mundo, mas uma planilha que você precisa olhar números e formas diferentes, você vai criando de acordo com a sua necessidade, tá? Então, assim, Flávia, como que você começou? Eu comecei com uma planilha X aqui, tipo, Excel, ela não tinha nem cor, não tinha nada, só para eu ir computando. Passando o tempo, eu falei, eu estou sentindo uma falta aqui de uma aba de pagamento, por exemplo. Então, ter uma aba de tudo que você vai pagar é muito importante para você ter uma previsão ali do que vai acontecer durante o mês, né? Exemplo, hoje é dia 10 do mês, certo? O que eu tenho para pagar durante todo o meu mês? Ou seja, ainda tem 20 dias para acabar o mês. Mas se você faz esse controle de forma efetiva, você já tem ideia do quanto você vai pagar. Lógico que tem que dar uma brechinha ali para o que entra inesperadamente, né? Mas aquele grosso, você já tem que ter uma ideia de quanto você vai gastar. Por isso que muitos dentistas não dormem à noite de falar, meu Deus, será que eu vou dar conta de pagar os boletos que vão chegar? Será que eu vou conseguir pagar as minhas contas do próximo mês? Essa ansiedade, ela só é gerada assim de forma gigante se você não tem esse controle muito próximo. Certo? Então, se for isso planilhado, se você já tem isso anotado e olhando para aqueles números todo santo dia, você vai entendendo como que é o seu dia a dia, quanto que entra por dia, qual que é o melhor dia que entra, qual que é o dia que mais sai, qual que é o dia que você tem mais despesas, por que você, na próxima compra você não pode jogar naquele dia. Então, você vai começar a controlar tudo de forma eficiente, uma forma que conduz o seu fluxo girar, tá? Um outro erro gigante ali que a gente percebe muito claramente. Dentista parceiro. Então, se você tem um colega que atende para você no seu consultório, algumas especialidades que você não faz, e naquele tempo ele está usando ali sua cadeira, muito bacana isso, não deixar a cadeira parada, mas preste atenção à forma como você paga esse colega. Por quê? Muitas vezes você pode ter até a sensação de que ele está ganhando até mais do que você, quando na verdade não é isso. Se você fez a precificação e você colocou sua margem de lucro, e você colocou o valor que você paga para o colega, é aquilo mesmo, pronto, acabou. Mas a forma como você paga pode dizer muito quanto ao fluxo que você tem para poder girar esse consultório. Como assim? Deixa eu te explicar. Se aquele profissional que vai no seu consultório faz o procedimento para você e recebe à vista no dia, só que você parcelou para o seu paciente e você não adianta as taxas ali do cartão, não adianta o recebimento do cartão, então concorda comigo que você vai receber aquele dia, vamos supor que você recebe, você dividiu em 10 vezes esse procedimento, e você não adianta a parcela. Então você vai receber esse valor que você vendeu em 10 vezes. Só que o
profissional vem para o seu consultório e você paga ele naquele dia, à vista, porque ele já terminou o procedimento. Mas o que acontece com o seu fluxo de caixa? Se você não tem um capital de giro para poder fazer ele girar ali, fazer ele funcionar dia após dia, você está, ó, desse jeito. Por quê? Porque você está pegando dinheiro de outra coisa para pagar aquele profissional, sendo que você só vai receber dali 10 meses. Então, entende que para você poder fazer isso de forma saudável, é interessante que você tenha esse montante para poder girar todo mês, senão você vai sempre ficar com a corda no pescoço. É por isso a sensação, muitas vezes, de falar, putz, não estou ganhando, né? Então, presta atenção na forma como você remunera o seu colega também. Tudo isso pode ser combinado. Colega, é o seguinte, eu estou começando agora, não tenho um fluxo de caixa ainda gigante ali para poder, né, bancar um mês todo, eu posso te pagar esse procedimento ou quando finalizar, ou então eu posso pagar esse procedimento de acordo com o meu recebimento, e aí você negocia taxas melhores, ó, eu vou te pagar uma comissão X se for desse jeito, e uma comissão Y se for desse jeito, beleza? Muitas vezes a gente, de forma despreparada, chama o colega para fazer, né, o procedimento, não contrata nada, fica só naquela boca, vou te pagar X%, só que você não analisa tudo isso. E aí, de repente, você fica com vergonha de voltar atrás, quando você descobre que isso é um problema para você, e renegociar. Mas muitas vezes é muito importante você fazer isso, senão você sempre vai ficar sem dinheiro para girar, certo? E aí, se você falar, beleza, vou resolver meus problemas aqui, já entendi, Flávia, entendi tudo com essa live que você me falou. O meu problema é justamente esse. Eu pago à vista para o colega, mas eu recebo em 10 vezes. Já sei. A solução dos meus problemas é adiantar as taxas do meu cartão lá, o recebimento, e pronto, acabou. Só que se você não tem uma taxa tão atrativa, você está pagando, às vezes, 20% em 10 parcelas. E para você adiantar, por mais que pareça menor, a sua margem de lucro vai tudo aí. E aí você faz isso e, no final das contas, sabe o que vai acontecer? Tô sem dinheiro do mesmo jeito, tô com a corda no pescoço do mesmo jeitinho. Então, entende que o problema é solução? Muitas vezes, pensa comigo essa frase, o problema é a solução. Tá? Então, quando for contratar algum profissional, entenda como que você está recebendo para você poder pagar. Se você não tem esse capital de giro, se você não tem esse montante para rodar, você vai ter que pagar mediante receber, beleza? Né? Muitas vezes a gente não entende por que as coisas não estão dando certo, a gente não entende por que não está sobrando dinheiro, e às vezes você fala, puta, mas eu tô trabalhando tudo certinho, minha precificação tá certa, tá tudo certo, o que tá acontecendo? Às vezes é a forma como você remunera os profissionais. Como que é o seu consultório? Quantas cadeiras tem? Qual que é o horário que você trabalha? Qual que é a sua rotina? Quem são os seus dentistas parceiros? Fulano, ciclano, o que eles fazem? Quantos dias por semana eles trabalham? Quanto você remunera ele? E como você remunera ele? Então, através dessas perguntas, eu consigo observar muito sobre os seus resultados, beleza? Então, pense nisso. Ah, Flávia, mas aquele profissional, para eu conseguir ele, porque ele é muito escasso, e ele é muito bom, e ele me dá dor de cabeça, e é sempre ótimo ter ele aqui, ele só trabalha dessa forma. Legal, tudo bem, não tem problema. Faz esse esforço, paga o colega à vista, mas aí você vai ter que pensar na manhã, por exemplo, no seu mês, de trazer também um maior faturamento ali naquele mês, entende? Então, assim, todas as estratégias, ela é mediante as suas dificuldades, né? Então, como que você bola uma estratégia para aumento do faturamento no seu consultório? Não sei, não tem como eu te dizer isso sem entender um pouco do seu caso, ou você ter essa percepção, porque a estratégia ela é feita mediante o objetivo que você deseja alcançar. Então, em mês, vai o implantodontista X fazer inúmeros procedimentos para você. Você vai pagar ele à vista, mas você vai receber a prazo, você tem que fazer alguma estratégia que levante um dinheiro. Então, para levantar esse dinheiro, não pode ser algo parcelado, tem que ser algo ali à vista, por exemplo, no dinheiro, um desconto maior para quem fizer esse tipo de pagamento. Então, entende que você vai mexendo ali os seus pauzinhos de acordo com as suas necessidades, e você olhar para esses números é extremamente importante para você criar essas estratégias, né? Então, assim, Flávia, não tenho criatividade, Flávia, não sei o que fazer para melhorar, é porque você não tem noção desses números, é porque não sabe quanto entra, não sabe exatamente quanto sai, às vezes até tem uma ideia,
sabe mais ou menos. Por quê? Porque você sabe o quanto ali, muitos, ó, a grande maioria, tá? Se eu tiver que falar aqui para você, qual que é o profissional? Se ele sabe mais o que entra ou mais o que sai, ele sabe mais o que entra, mas quanto sai, geralmente eles não sabem. Não sabem. E muitas vezes acha que sabe, mas não está colocando o valor que é descontado do cartão de crédito, não está descontando, não está colocando os impostos, os encargos, não está colocando nada, nada. Então só vê o bruto de tudo e não vê o líquido. E o líquido é o que interessa. Né? O líquido é o que sobra de fato para você levar para sua casa e comprar suas coisas e viver a sua vida ali de forma mais abundante. Né? Então, assim, a gente precisa olhar tudo, tudo. Então, se você está reclamando que não está sobrando o quanto você gostaria que sobrasse, tira um tempo para você fazer isso, porque tempo é dinheiro. E se você não tira o tempo para olhar o que é mais importante dentro do seu consultório, falando de financeiro, você não vai melhorar essa condição sua. Beleza? Flávia, como que eu devo separar o meu dinheiro pessoal do meu dinheiro profissional? Ou seja, tudo aquilo que entra no meu consultório, como que eu devo tirar o meu, né, de forma saudável. O interessante é que você, dentista, na hora que terminar todo o mês, por exemplo, dia 30, dia 31, faz o fechamento ali do seu caixa, tudo que entrou, tudo que saiu, tudo que tem lucro, certo? O lucro, você pega ali 10% dele, de 10 a 20%, separa numa conta específica como fundo de reserva emergencial, para caso aconteça alguma coisa, ou para você poder reinvestir no seu próprio consultório, e o restante desse lucro você tenha como salário, tá? Essa é a forma mais sadia de você conseguir ter essa separação. Então, certo com essa questão do dinheiro, entrou, saiu, lucro, 10%, caixa de reserva. Entrou, vou repetir, entrou, saiu, lucro. Lucro, 10%, de 10 a 20%, caixa de reserva emergencial, o restante é o seu salário, tá? Flávia, mas eu posso ter um salário como dentista também da clínica? Sim, por quê? Muitas vezes, se você não pagar para você, você vai ter que pagar para um outro profissional. Então, o que você pode fazer para não contar com um único dinheiro no final do mês? Você pode se pagar como dentista. Então, a porcentagem que você pagaria para o colega, você pode se autopagar. Tá? Esse dinheiro vai voltar para você do mesmo jeito, no final das contas vai dar a mesma coisa, mas você pode ter essa separação. Por exemplo, dia 15 do mês eu recebo o meu salário como dentista, uma porcentagem daquilo que eu fiz, e no final do mês ou no início do mês, dia 1º, fechou o caixa, você tem a sua parte como dono, como empresário, como gestor ali da clínica. Então você pode ter 2 salários sem que você misture com o próprio dinheiro de fluxo do consultório, certo? Esse início para separar é um pouco mais complicado quando já está tudo numa bola de neve ali, mas é importante você pelo menos planilhar para ter uma percepção do quanto você retira para sua vida pessoal, para chegar lá no final do mês e falar assim, essa linha aqui, ó, tudo que eu retirei, essa linha, quem está com a planilha lá do consultório 30 mais, tem uma linha chamada retirada. Então, a retirada, ela serve para você saber exatamente quanto que você gasta com a sua vida pessoal, certo? Também tem uma outra aba dentro da planilha que mostra o quanto você gastou pessoal e quanto você gastou profissional. Mas é simples, é do jeitinho que eu tô falando, não tem nenhuma complicação. É você planilhar exatamente tudo que entrou, tudo que saiu. Abrir o seu consultório com o marido, é ideal cada um ter o seu salário ou que sobrar dividirmos? Carol, depende muito do objetivo entre vocês, enfim. O dinheiro é um só, vocês vão carregar para casa, né? Mas se você, eu não sei como que é a divisão de vocês em casa, se junta tudo um caixa e sai pagando tudo, e o que sobra é do casal, ou se cada um tem as suas responsabilidades dentro de casa. Então, assim, não tem uma regra. O que vocês não podem fazer é misturar a vida pessoal de vocês com a vida do consultório de vocês, tá? Porque senão nunca vai sobrar dinheiro para o consultório se reinventar, se reinvestir. Então, é importante cada um ter o seu. Se você tá com uma grana pessoal e quer investir em você, por exemplo, eu quero viajar, eu quero fazer outros cursos, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, você faz com o seu dinheiro pessoal, com o seu salário que o consultório te dá. Mas agora o consultório, ele também precisa fazer cursos, ele também precisa se reinventar, ele
precisa melhorar a estrutura, ele precisa comprar equipamentos novos, ele precisa ter um caixa ali para poder gerar comissões para os funcionários, então tem que ser separado, senão você nunca vai conseguir liberar o seu pessoal para o seu profissional, ou vice-versa, entendeu? Então, cada um com o seu, mas o seu é mediante o do consultório, se ele for a sua principal fonte de renda, tá bom? Então, assim, você pode ter 2 salários, se os 2 são dentistas, o salário do seu marido como dentista, o seu salário como dentista, mediante as suas produtividades aí, tá? O quanto ele produz, ele ganha uma porcentagem, o quanto você produz, você ganha uma porcentagem, e no final, você vai ter um lucro, você coloca esse dinheiro aqui sobre o salário como despesa do consultório, então ele vai entrar nas despesas gerais, aí no final você tem um lucro. Esse lucro você divide ou leva tudo para casa. Tipo, divide no sentido assim, 50% seu, 50 meu, 30 seu, 70 meu, não sei como que vocês entraram ali na questão do investimento. Então, entende que diz muito como vocês se portam também como casal para tomar essa decisão, se vocês são os únicos sócios, se não envolve mais ninguém? O primeiro passo para você separar é planilhar. Tá? Não tem uma outra forma, se você não separar dentro de uma planilha o que é gasto seu e o que é gasto do consultório. Você precisa ter noção, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você de um número qualquer, tá? Entrou 15 mil reais no mês, faturou 15 mil reais e saiu 10 mil reais. Então, teoricamente, sobrou 5 mil reais, certo? Só que desses 10 está misturado a pessoa e o consultório. Só que você precisa distinguir quanto que é do pessoal e quanto que é do consultório, certo? Uma vez que você sabe o quanto você real gasta, você pessoa e não consultório, então vamos lá, 15 saiu 10, sobrou 5. Desses 10, vamos dar um exemplo, que 7 foi do consultório e 3 foi o seu, beleza? Então agora você já tem um número, você sabe que a Stephanie gasta esse valor de 3 mil reais todo mês. Então, você precisa desses 3 mil para poder se bancar. Estou dando um exemplo. Beleza? Feito isso, no próximo mês, você pode ter duas opções. Ou você tem esse valor duplicado, ou seja, 6 mil reais, para quê? Para iniciar a sua vida ali sem tirar um dinheiro do consultório, você precisa ter esse dinheiro já em pé, né? Tipo, você precisa estar 3 mil reais na mão antes de iniciar o mês, para você não tirar mais nada do consultório naquele próprio mês, certo? Ou você vai ter que começar a separar as suas contas, a colocar a data de vencimento das suas contas sempre 30 dias para frente. Tipo um cartão de crédito que você paga e passa 30 dias depois. Só que contas nem sempre você consegue fazer isso, porque já tem aquela data marcada, às vezes é boleto e tudo mais. Então, o interessante, o mais rápido e o mais fácil é você levantar essa grana que você sabe que você precisa para a vida do seu consultório, iniciar o mês com ele, com dinheiro que é seu, que não é do consultório, e não mexer durante 30 dias lá, certo? E aí, com aquele dinheiro que você está aqui na mão, você sai pagando a sua vida pessoal. Então, tudo que sobrar daqui, você não vai mexer, não vai mexer, não vai mexer, não vai mexer, nada, nada, nada. Na hora que virar o mês aqui do consultório, dia 31, dia 30, aí você vai pegar o seu lucro de lá. Aí, com esse dinheiro de lá, você inicia o próximo mês. E assim você consegue controlar, certo? Só que antes, o primeiro passo, que nem você me perguntou, é saber exatamente quanto você gasta na sua vida pessoal. Então, você precisa planilhar durante 30 dias tudo que sai, tudo que entra, para ter noção desse número, para começar no outro com aquele dinheiro já ali à vista para começar. Iniciar prolongando seus boletos, jogando algumas contas lá para frente.